Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou passar aqui dicas para você, presta atenção no vídeo, que eu ouço ainda muito perguntar. Então, eu já passei essas dicas, mas assim, durante os vídeos, então eu vou fazer esse vídeo só para isso. Você que quer saber quanto que usa de tecido para fazer um biquíni, para fazer um maiô, então vai ter essas dicas aqui, tá? Bem importante, então assiste aí que você vai entender. Também falo que tecidos que se usa para quem está assistindo pela primeira vez, que não assistiu ainda no canal, que tem muitas dicas. Mas, então, quanto que eu vou usar para fazer o maiô? Eu vou pegar aqui um molde, ó, daquele maiô tradicional, maiô base tradicional, tá? Então, vão ser duas dicas, vai ser de tecido e vai ser de moldes. Essa é a primeira dica e presta atenção aí. Esse aqui é aquele maiô base, metade, ó, aqui a parte da frente, aqui a lateral, né, a cava, decote. Aquele maiô base, tá? Maiô base que se fala tradicional. Essa aqui é a parte das costas, ó. Aqui também é aquela parte que fica nas costas. E aqui é o meio das costas, né, que eu já expliquei quando eu fiz o molde, que tanto pode ser para costurar como inteiro. Maiô base que você faz, maiô para criança, para jovem, para senhoras, não tem idade para fazer esse maiô aqui. Porém, nós só vamos fazer mais cavado, mais decotados. E depois tem as calcinhas, né? Eu peguei só esse modelo aqui porque é o modelo que você mais tem que entender para quando vai fazer o que você vai usar, que parece o menor, parece que vai menos tecido do que uma calcinha inteira, né? Mas essa é a que tem mais, que vai dar mais problema se você quiser usar todas do mesmo tecido. Um exemplo, eu vou pegar esse verde aqui para fazer essa e não vou fazer tirinha de outra cor, então depois eu explico sobre isso. Então aqui tá o fio do tecido, tá? O fio do tecido tá aqui. Eu vou virar para cá para ficar melhor, para fazer atravessado. Aqui na mesa atravessado, mas eu vou fazer no fio. Para começar, né? Quando eu falo que eu compro retalhos, mas eu compro retalhos assim, ó. Explicar o tamanho. Esse retalho aqui, ele tem toda a largura. Retalhos que eu compro, gente, retalhos, tá? E preste atenção que depois vocês perguntam onde que você compra retalho. Em vários vídeos já falei, né? Eu sou de Santa Catarina, então eu compro aqui mesmo em Santa Catarina. Não é na capital. Santa Catarina aqui em Criciúma, que aqui eu consigo tudo. Então eu vou passar aqui pra você, essa régua não, quanto que tem toda a largura do tecido, né? Tem 1,60. Toda a largura, eu dobrei aqui, né? Toda a largura tem 1,60, 1,60 m. Nem todos os tecidos têm o mesmo tamanho, tem umas diferencinhas, né? Esse aqui é uma poliamida, 90 poliamida, 10 elastano, aquela que eu gosto muito de fazer, tá? Toda a largura. Então, o fio tá aqui. Quando a gente pede, se tira da peça, tava na peça desse jeito assim, né? Como eu falo, desse jeito assim. Então, o fio tá aqui, ó, tá? Pra baixo. Tem a auréola aqui, né? Tem a beiradinha aqui que eu já expliquei em outro vídeo. Pra marcar que é o fio. Mas toda a largura é isso. Eu compro retalhos, não é aquele saco de retalho que às vezes mostram assim, né? Que compra tudo, tecidos misturados. Que, pra quem trabalha só com moda praia, não aconselho. O meu retalho aqui, nesse caso, esse pedaço aqui, que eu mostrei outro dia em vídeos, já tem, acho que 2 metros aqui, tá? Não, esse aqui tem 1 metro, esse aqui tem um pouco mais de 1 metro, 1,30 m aqui. Mas eu compro retalhos que tem até 2 metros de comprimento, tá? Esse tá todo sem falha nenhuma, tá uma maravilha, já olhei bem esse verde aqui. Então, agora, no sentido do fio, vou virar esse lado aqui. Olha, o avesso, então como eu falo, né? É bom riscar pelo lado do avesso, mas de repente você tem que olhar o direito para saber se não tem nenhuma falhinha, porque depois que você corta você vai ver, ainda mais quando você compra assim. Até quando compra direto da peça já pode ter alguma falhinha, imagina quando compra retalho. Então aqui tá o fio, tá? Que eu virei o tecido ao contrário. Aqui tá o fio. Eu vou dobrar. Como o molde tá pela metade, aí eu vou saber quanto que eu vou usar para fazer maiô. Né? Se eu quiser comprar, no caso, eu compro esses retalhos, que é grande, eu sei que dá vários maiôs, essa peça aqui. Esse retalho. Só que, de repente, você quer comprar, eu entendo por que você pergunta. Você quer experimentar ou a cliente encomendou, você quer comprar aquela estampa.
Porque esses retalhos que eu compro só tem liso. Se eu quiser estampa, eu tenho que pegar do rolo, né? Que é bem mais carinho. Então, só tem liso para comprar de retalhos. Então, você quer saber porque você vai lá e vai comprar, né? A cliente encomendou aquela estampa e você vai lá na loja e vai pedir aquela estampa. Aí você quer saber, você tem um molde aí do maiô inteiro. Vou começar pelo maiô inteiro, por isso que é interessante prestar atenção na dica. O que eu vou fazer? Eu vou imaginar, eu vou tirar a medida do comprimento, da altura do molde. A altura do molde, e mais um pouquinho, não vai tirar a altura certinha, é o que eu vou fazer o meu maiô. A altura vai dar o maiô. Então, exemplo, esse aqui é um P, tá? Esse aqui é a altura do P, mas se for G, GG ou o que for. Só que essa altura do molde, a largura desse tecido eu falei 1,60 m, né? Que nem todos vai ter, mas é mais ou menos por aí. A largura tem 1,60 m. Então a altura do molde eu vou pegar, porque eu quero fazer esse maiô inteiro. Sabe aquele maiô tradicional inteiro, com aquelas costas assim, com essa cavinha nas costas, como aquele. Podia pedir, falar lá no grupo como fazer. Aquele maiôzinho tradicional, que como eu falei, faz para adulto, para infantil. Esse aqui é inteiro, sem recorte na frente, nada, atrás também. Vai bastante tecido, porque você vai ter que medir todo o comprimento do tecido para cortar, né? Você vai pôr essa parte aqui que é da frente, se o seu molde está assim. Então, você vai usar toda essa altura e a largura, só que vai sobrar bastante aqui na lateral, tá? Então, aqui eu tô medindo a frente, depois eu vou medir as costas. Embora as costas tenha essa parte aqui recortada, mas nós vamos pegar, né? Nós vamos pegar, dobrar. Então, eu não quero um recorte ali, eu vou a mesma coisa. Vou cortar primeiro esse aqui, depois vou dobrar novamente, vou fazer um exemplo aqui como eu já cortei. E vou fazer novamente essa parte aqui, a parte que é da costura do bumbum aqui, né? Da costura do meio, eu vou pôr pra cá. Vai sobrar essa parte aqui depois que eu vou fazer o recorte, mas vai ter que sobrar. Então, ó, para esse aqui, eu usaria essa parte aqui, quanto que daria só na largura aqui, mais um maiô bem folgado, tá? Então, daria só para tirar nessa largura aqui, 2 maiôs P ou M. Aqui eu peguei um P, mas dá para fazer o P ou M, tá? Daria 2 maiôs. E como tem todo esse tamanho aqui, daria bem para fazer 4 maiôs. Então, esse maiô aqui, normalmente ele não tem rolotês para enfiar, porque ele depois prende os ombros, sei lá, inteirinho, tipo uma regatinha. Mas já se tivesse rolotês, eu tinha que pensar, como eu falo, que tem que ter os rolotês e no sentido do fio, que alguns tecidos pode fazer o contrário, mas a maioria do tecido é no sentido do fio, por isso que eu vou falar sobre isso depois. Mas os maiôs assim, inteiro, esses tradicional assim, inteiro, que são lindos, né? Como eu falei, para qualquer idade se usa. Eles vão bem mais tecido, não tem recorte nenhum, né? Tipo Engana a Mamãe, né? Faz inteiro assim também. Vai bem mais tecido porque eu vou ter que pegar tudo isso. Mas se esse maiô já tivesse um recorte aqui, né? Vamos dar um exemplo aqui, uns 7 centímetros abaixo da cava. Tivesse um recorte, olha como eu economizaria. Então depende do maiô que você vai fazer. Para você pedir para não se perder, você pode pedir a altura inteira do maiô. Sobra um pouquinho, já faz outra coisa, não é desperdiçado, né? Sobra do maiô, já faz um biquíni. Mas se eu tivesse que um maiô fosse com recorte, ó, então eu ia tirar aqui a parte de baixo e na lateral, então não precisaria de toda a altura do molde. E na lateral, vou tirar aqui a parte de baixo. Atrás também pode ter também uma emenda, mas mesmo que seja inteiro, daí já teria que ser da parte de trás. Mas se eu quiser fazer uma emenda na parte de trás aqui, ó, porque pode ter um recorte aqui atrás também, tá? Não precisa você fazer esse maiô. O de senhora que eu faço, ele tem um recorte, não é inteiro. Porque quando o maiô é assim, ó, que tem recorte, ó, aí eu já vou tirar essa parte aqui na parte de baixo, e essa parte aqui de cima eu tiro da lateral também. Olha como já economiza. Então tem essa diferença. Se você quer fazer o inteiro, você tira toda a altura do molde. Se o maiô não for inteiro, vai economizar, porque você vai tirar da lateral. Igual fazer uma roupa, quem entende de roupa também, né? Que tira as mangas na parte da lateral, né? Assim vai. Então, só que eu falei aqui maiô sem rolotês, né? Como eu falei, se fosse fazer rolotê, a primeira coisa você já teria que medir o rolotês. Calcinha biquíni, a gente fala. Essas calcinhas com qualquer um pedacinho se faz, né? A mesma coisa você vai fazer.
Então, essa aqui é aquela que eu faço aquele modelinho, né? Por que eu peguei esse modelinho aqui para dar como exemplo? Pode ser aquela inteira que a gente prende nas laterais. Aquela inteira você mediria também. Porque eu entendo por que perguntam às vezes. Porque às vezes a gente quer comprar aquele tecido ali, né? O cliente pediu, aquele tecido é mais carinho. Não quer comprar muito, quer fazer para aquela cliente, né? Que vai sobrar um pedacinho. Então você vai comprar. Então podia pensar assim. Eu vou medir aqui a altura do molde. Eu meço a altura do molde e tiro aqui, né? Eu tenho um pedacinho aqui, esse molde, esse tamanho M, eu vou ver quanto tem nessa calcinha só para dar um exemplo aqui. Esse tamanho M, ele tem, vou pôr aqui 22 centímetros. 22, mais um pouquinho. Vou pôr assim, vou pôr um 24 centímetros de tecido, eu faço essa calcinha aqui, né? Frente e costa tá dobrado aqui, eu faria. Só que eu tenho que pensar nas tirinhas. O que acontece as tirinhas, como eu já ensinei no canal? As tirinhas, eu ensinei a fazer aquela que vai, né, os rolotês aqui, inteira na galoneira. Aquela você tem que medir. Essa parte aqui no molde, pode medir aqui no molde mesmo, essa parte, a tamanho P, no mínimo de 25 a 30 centímetros tem que ficar para cada lateral, tá? Você vai cortar a tirinha, quando você fizer ou na galoneira ou aqui mesmo na overlock, ela vai espichar depois, porque você vai espichar ela, sim, vai esticar ela para fazer, né, para costurar, principalmente na overlock, tá? Você vai ter que esticar bastante, né, para depois ela não estourar. Então ela vai dar uma aumentadinha, mas a gente sempre acaba cortando, depois sobra. Então é mais econômico quando é separadinha aqui, como eu ensinei. Ensinei tanto fazer aquela toda na galoneira, quanto assim. Quanto separadinha aqui na lateral. Essa aqui é mais econômica, tá? Então, isso que você tem que ter o cuidado de cuidar, principalmente se for fazer aquela inteira, ou tem calcinhas, né, que fazem também com rolotê, com viés aqui. Principalmente se for aquelas inteiras, você tem que pensar no rolotê, tá? Porque se medir só essa altura aqui, aí não importa se você vai fazer a parte de trás fio, porque você vai ter que cortar aqui, vai ter que pensar na altura, né? E se pode cortar o tecido atravessado, já falei até alguns vídeos, depende do tecido, pode sim. O rolotê, se for para fazer bem estreitinho, principalmente, e assim na overlock, esse aqui eu não fiz tão, ó, eu ensinei a fazer um bem estreitinho, que tem um branco no canal, esse aqui tá mais larguinho. Principalmente se for bem estreitinho, se for com tecido ao contrário, se não for no sentido do fio, você não consegue desenrolar, desvirar depois. Ele tranca ali nos fiozinhos, né? Aí tem os cortininhas, né? Que também são uns pedacinhos bem pequenininhos que você faz um cortininho. É isso que eu falo, né? Pedacinhos pequenininhos aqui, você faz um cortininho. Mas olha o rolotê. O rolotê é grande. Aqui em cima também já o cortininha, o topzinho já é maior do que as calcinhas, né? Que tem que prender bem no pescoço. Então, por isso que nós temos que ter o cuidado de medir a altura, mede pelo molde que vai dar certo, né? Só medindo o molde vai dar certo. Aí um maiô bem grande sem recorte. O maiô com recorte, ele valoriza mais, não sei se você vai achar mais fácil ou mais difícil. Com recorte, ele sempre valoriza mais o corpo, né? Os seios. E se não for com recorte, você vai prender o bojo, né? 7 centímetros abaixo da cava, vai prender no forro o bojo, o modelo que você quiser. Qualquer modelo serve aqui, né? Modelo que a cliente também goste mais. E assim você vai, às vezes eu fico pensando, por que querer saber tanto? Vai comprar, mas é esse o problema, né? De querer comprar às vezes só aquele tecido ali que a cliente pediu, ou tem pouco tecido em casa, eu não me preocupo com isso, que eu já compro aqui e já tenho em casa. Mas é bem por aí, né? E agora falando de mais um modelo também, que tem que ter atenção nisso, é o cropped. Esse biquíni cropped, eu peguei um G aqui, que é bem grande, né? Ele tá inteiro, né? De repente a gente pode ter um molde assim, já falei que eu gosto de ter os moldes assim, alguns eu deixo pela metade, porque metade você não pode esquecer que já aconteceu muito de a pessoa virar ao contrário. Eu sei que tá na metade e eu tenho que dobrar o tecido, né? Então, eu também tenho que saber que aqui seria dobra, até você tá só com a metade, então você tem que escrever aqui dobra do tecido, dobra do papel e dobra do tecido, para você saber que aqui é na dobra, porque já aconteceu, tá, de pessoas errarem.
virar aqui e depois fazer o contrário. O que que aconteceu? Tem que dar uma costura aqui na frente. Aí se, né, também pode ter. Eu tenho uns cropped por abertura e não foi por erro não, foi porque eu quis fazer uma costurinha na frente, uma aberturinha. Mas tem que virar pra cá, dobra do papel, né? Aqui a cava, na dobra do tecido. Então, é mais uma... Aqui o tecido tá dobrado, né? Então, eu poderia fazer com a metade do molde, assim. Se o molde já tá inteiro, como eu tenho, eu já faço com ele aberto. Mas pode ser assim também, ó. Fica bem certinho depois no cortar. Porque se caso você abrir o molde e dar uma viradinha, assim, vai dar uma diferencinha às vezes, né? Então, assim fica legal também. E como eu uso papel fininho, ó, eu faço inteiro e dobro, ele já fica mais grossinho também, né? Posso fazer assim. Então, uma altura também, esse aqui é o G. Esse G, ele tem uma altura, biquíni cropped, né? Top cropped, como eu chamo, e as pessoas também chamam biquíni cropped. Ele tem 26 aqui da altura, tá? De cima até aqui. Tem essa largura, metade, tô falando, né? Aqui tudo bem, é o comprimento, a altura. Metade tem 27. Esse é o G, tá? Tem no canal, isso aqui você não se preocupa em pegar a medida, tá? Tem alguns para imprimir e tem também para desenhar, que é bem simples. Passei bem a medida do que eu faço, bem certinho, tá? Do P ao G. Então, a mesma coisa. Você vai medir, eu quero comprar aquele tecido estampado lá que a cliente pediu, aquele bonito, ou aquela cor, aquele neon, aquela cor diferente, né? Para fazer só um cropped. Eu vou lá e compro um pedacinho. Daí, a não ser que você pode comprar só esse pedacinho, né? Medir só essa altura aqui, a altura, né? Porque a largura vai ter do tecido. Só que depois, ou você vai fazer do restante, esse aqui é o tamanho G, né? Sobra bastante. Ou você vai fazer do restante aqui, atravessado mesmo, os rolotês. Ou você vai ter que pensar que se comprar só esse pedaço aqui, só esse tamanho do cropped, né? Você não vai ter depois. Você comprou só isso aqui, só esse pedaço aqui. Você não vai ter para fazer no sentido certo. Dependendo do tecido, dá até para fazer do sentido contrário, como eu falo. Mas se não, eu faço todos no sentido do fio. Eu prefiro. Porque tem alguns que não dá. Então a gente já faz assim para ficar melhor. E tem alguns tecidos, aquela lycra, só aquela lycra bem grossa, aquela se fizer ao contrário, ela fica até machucando a pele da gente. Ou na galoneira, ou na overlock, então tem que pensar isso também. Ela até machuca, ela fica diferente ali, estranho. Então, você vai ter que pensar no rolotê. A quanto que vai do rolotê, gente? Eu nunca meço. Eu pego todo o comprimento não, porque depende, né? É assim, de começar pelo P, no mínimo 1,60 m, pra fazer todo assim, do jeito que eu faço, que eu transpasso atrás. Meus são tudo encruzadinho atrás, sabe? Passa de um lado, vai pro outro. Desse jeito. Então, no mínimo que vai ser, mesmo que não seja encruzadinho, transpassadinho, né? Ali os rolotês, pro P vai ser 1,5 m, porque vai ter que sobrar. Mesmo que a pessoa corte depois, que às vezes eu acho que parece que fica tão grande, mesmo que a pessoa queira cortar, mas tem que ser assim. Então, as dicas, gente, eu uso assim, elástico, eu nunca... Esse aqui tá no canal, tá? Todos esses modelos aqui tem pra vocês. Elástico eu nunca medi. Esse aqui, no caso, eu passo elástico aqui, elástico embaixo, né? E os rolotês, bainha em cima. E eu nunca medi elástico, porque eu não aprendi medindo os elásticos. E quando você medir, quando você assistiu algum vídeo que alguém passa a medida, você não corta. Eu já vi alguém fazendo cortar o elástico, medir e cortar para a perna. Você não corta, mais uma dica, porque você vai desperdiçar o elástico. Você vai cortar porque deu certinho aquela medida que a pessoa passou. Vai sobrar 5 centímetros de uma perna, 5 da outra, 5 da cintura. E assim vai sobrando, chega no final de 10 peças, quanto que você jogou de elástico fora, tá? Só mais uma dica. Por isso que eu falo, tem que aprender a colocar, tem que aprender a passar o elástico, tem vários vídeos que eu passei que você já tem que aprender para produzir, já para ser, né, profissional. E não é medindo elástico, não é cortando elástico que nós vamos fazer as peças. Vai ser mesmo na prática, vai pôr o elástico na galoneira, pôr o elástico na overlock ou manual, no aparelho, e vai ter que passar assim mesmo. Por isso que eu nunca passo a medida de elásticos, porque é meio complicado, né? Deve ser meio complicado de passar a medida bem certinha. E se passar, não corte. Faça um risquinho com caneta, né, numa partezinha ali que depois vai passar, ou põe um alfinete e não corte se você quiser medir. Que se sobrar, não vai desperdiçar o elástico. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E
Um beijo a todos, até o próximo vídeo. Vou deixar links aqui embaixo, vocês cliquem aqui embaixo, vai ter links para vocês, uma playlist para iniciantes, para quem não assistiu ainda. E vocês peçam, comente, fala se estão lá no grupo. É importante para mim saber se vocês são do grupo, porque quando vocês pedem alguma dica, aí eu posso passar lá no... Quando vocês fazem alguma pergunta, tem alguma dúvida, eu posso passar no grupo. Um beijo e até o próximo vídeo.